A política passada a limpo. Hoje é sexta-feira, dia de Arão Josino ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó. Bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura, chegando aí com os nossos pontos de vista, dia de comentar um pouco sobre a economia e a política do Brasil e de Santa Catarina. Vamos lá então, começando, claro, com o impacto das chuvas aqui na nossa região, Arão. Pois é, depois de tantas semanas de chuva e continua chovendo, né? Grande parte do nosso estado atingida diretamente, mais de 140 municípios catarinenses decretando situação de emergência, inclusive no dia de ontem e antes de ontem, né? Quarta e quinta-feira, os municípios do Grande Oeste muito atingidos também por fortes chuvas, por enxurradas, e nós, sem dúvida alguma, tendo um grande problema também econômico. A gente já falou sobre o assunto aqui no Repórter Cultura, sobre a questão das indústrias, mas outros setores que também foram muito atingidos, justamente comércio, serviços e turismo. A gente sabe que o mês de outubro é um mês muito importante para a economia catarinense, isso porque no Vale do Itajaí nós temos as nossas festas típicas, né? Temos a Oktoberfest, que é a grande referência de evento, de festa típica de Santa Catarina e até do Brasil, a maior festa alemã das Américas. Temos a festa do imigrante aqui em Timbó, temos a FENARRECO do município de Brusque, né? E tantos outros eventos que acontecem no entorno dessas três grandes festas do Vale do Itajaí. E, Odair, a gente sabe que justamente essas festas acabam atraindo muitos turistas que movimentam o comércio, movimentam os serviços e principalmente o setor do turismo, por exemplo, a rede hoteleira, né? Então foi feito aí um estudo pela FEComércio, que é a federação que representa esses segmentos. Eles fizeram uma pesquisa junto aos empresários desses ramos, desses setores, que trouxeram um dado bastante preocupante e triste, né? Então a chuva nos trouxe prejuízos e também fez com que nós tivéssemos uma queda considerável no movimento econômico, uma queda que ultrapassa 70% do movimento esperado para os primeiros 15 dias do mês de outubro. Então uma queda de 70% é muita coisa. E justamente o setor que mais foi afetado foi o setor do turismo, né, com uma queda aí de 40% aqui no Vale do Itajaí, que foi a região mais atingida também no mês de outubro. Porque além de nós termos sido muito atingidos aí pelas fortes chuvas, Rio Itajaí-Açu subiu, né, então tivemos aí o problema da enchente, também seria a região com o maior movimento turístico para o mês de outubro. Então a gente sabe que o inverno nos traz um movimento muito grande para a Serra Catarinense, onde nós temos o turismo de inverno. O verão nos traz um movimento considerável para o litoral, principalmente Grande Florianópolis, né, Balneário Camboriú. E o mês de outubro é o mês do turismo para o Vale do Itajaí. Então ainda tivemos a enchente no mês de outubro, então essa queda considerável apresentada pela pesquisa da FEComércio. Então quando a gente fala, né, Odair, eu acho que isso é importante a gente trazer esse debate, essa discussão, né, porque quando se fala, mas é uma festa, é só uma festa. Não, não é só uma festa, é uma festa que gera emprego, é uma festa que gera muito impacto econômico para o estado de Santa Catarina e para a nossa região. Então quantas e quantas pessoas, só a Oktoberfest tem diretamente, né, 6 mil pessoas trabalhando. Então, trabalhando nas cervejarias, trabalhando nos restaurantes, isso dentro do Parque Vila Germânica. Você imagina a quantidade de empregos indiretos que a Oktoberfest gera, por exemplo, os taxistas, os motoristas de aplicativo, a turma que trabalha na rede hoteleira, nos restaurantes do entorno de Blumenau, do Vale do Itajaí como um todo. A gente tinha a situação do aeroporto Quero-Quero de Blumenau, que recebeu pela primeira vez em 20 anos novamente um voo comercial. Então isso movimenta, isso mobiliza um setor econômico muito forte. Então as cheias trouxeram prejuízos e também trouxeram aí esse impacto em não trazer os turistas para o mês que o Vale do Itajaí tem como o seu mês principal para o turismo. Um grande revés, com certeza, essa situação, o impacto das chuvas de outubro.
Arão, ministro Alexandre Padilha vem ao Vale amanhã. O que vem fazer por aqui o Alexandre Padilha? Semana passada nós tivemos a visita dos ministros da Integração Nacional e do Meio Ambiente, né? Já estiveram aqui no Vale do Itajaí em uma reunião com prefeitos e técnicos da Defesa Civil. A reunião aconteceu na Prefeitura de Blumenau, eu estive presente, inclusive, nessa reunião. Vieram para verificar a situação dos municípios aqui atingidos e falar que o governo federal iria atender às demandas. E agora a expectativa é pela visita do Alexandre Padilha, que vem representando o presidente da República. Há, inclusive, uma expectativa de que talvez o vice-presidente Geraldo Alckmin também venha amanhã aqui para a região, quando dizem que vem para o anúncio aí da liberação de recursos para atendimento, principalmente às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas. Agora, o que precisa ficar muito claro nós temos hoje um país, Odair, extremamente burocrático. Um país em que, depois que acontece uma catástrofe natural, levam meses e meses para que o governo federal faça aí o repasse dos recursos necessários para o restabelecimento, para a reconstrução dos municípios. Então, é muito impactante a visita de um ministro de Estado na região nesse momento, porque todo mundo acha que o ministro está presente na região, ele já trouxe a mala de dinheiro, já distribuiu e agora os municípios já podem começar a fazer a reconstrução. Isso não existe. Para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro, alguns municípios aqui da região foram brutalmente atingidos por aquela enxurrada, Rodeio, inclusive, registrando óbitos, né? E para vocês terem ideia, tem recursos que ainda não foram liberados para reconstrução, e nós já estamos no final do mês de outubro, né? E a enxurrada aconteceu em janeiro. Incompetência dos municípios, não. É a burocracia que existe nesse país. Então, é muito bonito receber ministro, é muito bonito vir aqui fazer discurso, fazer foto, faz parte, mas o Brasil precisa ser um país menos burocrático. O sistema ele tem que rodar de uma forma que garanta o atendimento à população de uma forma mais imediata. E a grande realidade é que, pelo pacto federativo que nós temos hoje nesse país, em que o orçamento das prefeituras é um orçamento muito pequeno, as prefeituras não dão conta de pagar a conta sozinhas depois de uma catástrofe natural. Elas dependem do governo federal. E o governo federal precisa ser mais ágil, precisa liberar o recurso com mais agilidade para que as prefeituras realmente possam retomar aí a normalidade do município. Eu vou te dar o exemplo de Blumenau. Blumenau tem uma passagem importante da Ponta Aguda até a BR-470, que é uma estrada que passa um trecho por Blumenau e um trecho pelo município de Gaspar, um acesso importante do município em que foi atingido pelas enchentes e está interditado. E para fazer a recuperação daquela estrada, o prefeito Mário Hildebrand já disse: eu dependo da liberação de recursos do governo federal. Quando que isso vai acontecer? Daqui 3, daqui 6 meses? Isso não pode acontecer, tem que ser algo mais imediato. Então, qual é o papel nesse momento? E aí, Odair, a gente tem que começar a considerar isso também nos debates, né? Qual é o papel de um deputado federal e de um senador nesse momento? Se houver a necessidade de mudar a legislação para tornar o país menos burocrático, fazer isso. Fazer isso, exatamente. Então a gente acompanha aí os debates hoje na Câmara dos Deputados, no Congresso, debates superficiais, debates que ficam discutindo, né, a ladainha e pouco resultado. Nós precisamos de parlamentares que realmente busquem discussões como essa, né, e que busquem soluções para esse tipo de problema. Porque hoje, se o governo ele é muito burocrático, se o governo demora 3, 6 meses para liberar um recurso importante de reconstrução pós uma catástrofe natural, é porque a legislação está mal feita. É porque esse país é burocrático. Então, o papel do congressista é resolver esse tipo de situação. Pois é, vamos lembrar que isso é uma situação que o nosso congressista, os nossos ministros, eles não têm noção. Me dá a impressão que eles acham que o dinheiro todo nasce lá em algum lugar, lá em Brasília, num cofre por lá, e está à disposição para gastar. O que acontece é que o dinheiro vem dos municípios. Se o Padilha está vindo para cá, ele está vindo com dinheiro que o município está bancando ele, o avião, a estadia, o salário, né? Os deputados também estão lá sendo pagos com dinheiro dos municípios.
E os municípios, quando precisam de dinheiro nas catástrofes, principalmente, mas em todo momento o município precisa de dinheiro para fazer as suas obras e se manter, precisa pedir pinico para eles. Passar com o Pires. E Exatamente. é implorar, assim, Odair. Quem acompanha os bastidores, é você implorar, é você ligar, é você mandar e-mail, é você ir até Brasília, é você ir até Brasília 1, 2, às vezes 3 vezes para sensibilizar os técnicos, para desburocratizar o processo. Então, assim, é realmente um absurdo o sistema que a gente tem aí hoje. Muito bem, e falando em absurdo dos absurdos, aquele senadorzinho lá que fica nervosinho muitas vezes aí nas redes sociais, enfim, malhando pau em todo mundo, pois não é que ele colocou aí conseguiu emplacar sua esposa como assessora no Supremo Tribunal Federal? Quem seria ele? Isso só acontece no Brasil. Em um país sério jamais poderia acontecer. Num país sério isso seria um verdadeiro escândalo. Um senador da República, líder do governo no Congresso. Para o ouvinte entender, o líder do governo é aquele parlamentar, é aquele senador que representa o governo dentro do poder legislativo, ou seja, quem defende as pautas do governo. Senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo do presidente Lula, dentro do Congresso, emplacou a própria esposa como assessora no Supremo, no STF. Isso é um verdadeiro absurdo, em um país sério jamais aconteceria, seria um verdadeiro escândalo. Ah, mas Arão, ela tecnicamente é qualificada, ela é advogada, ela tem uma carreira, ela tem o direito, não é porque ela é esposa dele que ela não pode ter a própria carreira. Não dá para aceitar. A partir do momento em que ela casou com um senador da República, não pode ter essa mistura de interesses, né? A gente sabe que o Supremo julga, o Supremo toma decisões importantíssimas para o país, né? E que, inclusive, muitas dessas decisões diz respeito aos posicionamentos do Congresso e do governo federal. Como que alguém tão ligada a um senador, que não é um senador qualquer, é o líder do governo do presidente Lula no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, como que a esposa dele vai estar dentro do Supremo como assessora, né, em uma mistura de interesses, em uma mistura de posicionamentos institucionais? Não dá para aceitar esse tipo de situação. E não é só o fato de o Supremo julgar questões importantes que são deliberadas pelo Congresso, muitas vezes ultrapassando seus limites também, mas o Congresso, o senador também seria o peso e o freio e contrapeso aí para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, minha esposa está trabalhando no Supremo e eu vou julgar um ministro do Supremo? Que deu guarida para ela. E aí, como é que fica essa questão dos interesses? Isso é muito importante, né? O ouvinte compreender, entender. O Senado, ele também tem esse papel, né? De fazer esse acompanhamento do Supremo, do STF. Então, o poder que nós temos hoje no Brasil, que faz esse acompanhamento, essa fiscalização, a contrabalança, né? do STF é justamente o Senado. Então percebam que você tem agora, dentro do STF, a assessora que é esposa do senador, então que tem informações exclusivas, circula lá dentro, sabe quais são os processos que estão tramitando, quais são as decisões que o Supremo está tomando, né? Contribui certamente como assessora, né, na construção dos pareceres daquilo que o Supremo vai decidir. Então, ela traz o olhar do senador e, ao mesmo tempo, ela faz com que o senador, né, tenha aí rabo preso, talvez seria a palavra? Teria rabo preso em relação aos posicionamentos do Senado, sendo que o senador deveria fazer o acompanhamento do STF. Então, perceba que, por mais que ela talvez seja qualificada, eu não sei, eu não conheço o currículo dela, não a conheço, não sei qual é o papel dela, qual é a história dela, por mais que ela seja uma técnica qualificada, ela é esposa do senador. Se ela é esposa do senador, ela não pode assumir um cargo como esse.
estaria impedido. Eu quero ver qual vai ser o posicionamento do Randolfo Rodrigues nesse projeto, nessa PEC aí que está limitando os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Talvez ela ajude ele a tomar a decisão do voto. Quem sabe. E para a gente fechar então o nosso ponto de vista hoje, Arão, prevenção com relação à educação e formação cidadã dos estudantes. Fazer um assunto um pouco mais leve agora, né, Odair? Depois a gente ter falado sobre economia, sobre a situação aí das cheias em Santa Catarina e os prejuízos que trouxeram, e também sobre esses posicionamentos políticos que existem no nosso país, que trazem escândalos e nos deixam tristes com a situação do sistema. Ontem foi um dia muito especial lá em Ascurra, porque nós temos lá um programa chamado Escolha Certa. Então, resumindo a história, eu estava em uma reunião da Associação de Municípios do Vale Europeu há alguns meses atrás, e nós recebemos lá o comandante da Polícia Militar da região. E ele foi lá para justamente apresentar as ações da Polícia Militar de prevenção. E nessas apresentações ele falou sobre o PROERD, que é reconhecido, né, em Santa Catarina e no Brasil pelo trabalho preventivo que é feito dentro das escolas. E eu brinquei com os demais prefeitos, porque nós somos em 14 prefeitos aqui na região, e eu disse para os outros prefeitos: eu aposto aqui com vocês que o único formado pelo PROERD sou eu, né, o prefeito de Ascurra. E sim, porque eu sou o mais novo, eu sou o caçula, e o PROERD não tem há tanto tempo assim, né? E todo mundo caiu na risada, e eu questionei o comandante da Polícia Militar por que os pequenos municípios não têm mais o PROERD. E o comandante disse: olha, pela falta de efetivo, pela situação hoje da Polícia Militar, e aquilo me deixou bastante angustiado, porque é um trabalho que precisa ser feito nos municípios, esse trabalho de prevenção. E nós criamos lá em Ascurra o programa Escolha Certa, que é um programa muito parecido com o PROERD, que atende os alunos dos 5º anos da rede pública e particular, então de todas as escolas do município de Ascurra. E por coincidência, a professora do município que hoje coordena e ministra essas aulas para os 5º anos do programa Escolha Certa é a professora Iraci Morbach, que é muito conhecida aqui em Timbó, porque é policial militar da reserva e era a professora do PROERD aqui na região. Então, por sorte, a Iraci é de Ascurra e é professora da rede municipal hoje lá da cidade, e é ela quem coordena, ministra as aulas do Escolha Certa. E ontem foi o dia em que eu tive a oportunidade de passar em todos os 5º anos da cidade, justamente para a gente conversar, né, sobre as escolhas que o jovem precisa ter, precisa tomar, e essas escolhas que acabam trazendo resultados lá no futuro. E foi um dia muito agradável, muito positivo, e um dia em que eu tive absoluta certeza, enquanto cidadão, de que nós precisamos investir cada vez mais na educação e na prevenção. Os olhinhos, Odair, dos alunos, eles não piscavam. Eles prestaram atenção do início ao fim. Eu conversei com eles por 40 minutos. E a troca de ideias, os questionamentos, as perguntas, a forma como eles conduziram aquele dia de ontem foi muito especial. Nós temos 150 alunos passando por esse programa do Escolha Certa. Então a gente precisa valorizar isso cada vez mais. E um pedido que eu faço agora enquanto cidadão para o pai, para a mãe, para o responsável que estão nos ouvindo nesse momento aqui nos microfones da Rádio Cultura: façam esse trabalho de prevenção, né? Eduquem os seus filhos e participem da vida escolar. Esse momento, essa conexão, ela é muito importante, e a gente percebe hoje dentro da escola, e conhecendo a história de alguns dos nossos alunos lá, a gente percebe que muito do que acontece hoje é pela falta de estrutura familiar. A família é um bem precioso, é um bem que precisa ser valorizado, né, que precisa ser blindado, porque é ela quem faz com que a formação cidadã realmente aconteça a partir da sua casa, a partir de onde a criança está sendo educada, está sendo criada com o apoio da escola. É família e escola juntas na formação e na prevenção, e essa prevenção precisa ser feita para que nós possamos formar bons cidadãos. Com certeza, e como precisamos, né, de bons cidadãos, e essa formação é importante, a prevenção é importante. Parabéns aí para o município de Ascurra. Portanto, Arão, um abraço, ficamos aqui com o nosso ponto de vista nessa sexta-feira. Obrigado, Odair, um grande abraço a todos, e deixa eu aproveitar, Odair, para mandar um abraço para todos aqueles que me encontraram na Festa do Imigrante no domingo, porque eu passei durante um bom período na Festa do Imigrante.